Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Noite de Estudos. E nós agradecemos pela companhia, a companhia de todos os sábados às 20 horas. E aqueles que não podem assistir aos sábados, que possam assistir o resto da semana, que a gente deixe suas perguntas, que assim que possível a gente repassa, estudamos juntos, aprendemos juntos. É isso, Cíntia? Isso mesmo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma noite de estudos e hoje é especial. Nós estamos fazendo 4 programas, finalizando o mês de abril. Muito bacana. É o primeiro mês dessa jornada e a gente só tem a agradecer pela participação. Na realidade, eu estou surpreso, né? Pela participação, eu estou surpreso pelo acesso, né? Então, estou muito grato também pela oportunidade. Eu achava que não sou bom de câmera, não gosto, mas né, a gente vai se adaptando e vai trabalhando. As palestras também ajudam muito, então a gente vai se soltando. E se for para ajudar, eu estou sempre aqui. Para ajudar nós e a quem está assistindo. E não é nada demais, é exatamente o que a gente sempre faz, estuda e é só isso. Buscando conhecimento, né? A gente possa estudar, repassar, compartilhar, facilitar o entendimento sobre a doutrina espírita e que a gente quebre alguns mitos sobre a doutrina espírita, que a gente possa se aprofundar também, né, nesses conhecimentos e que tirar as dúvidas. Você é muito importante para nós, porque você pode compartilhar, você pode comentar. Nós estamos acompanhando todos os amigos que estão apoiando. Sim. Esse momento especial para nós, para todos nós. Então curta, comente, compartilhe com amigos que queiram estudar conosco. E você também está ajudando a divulgar a doutrina espírita. Esse momento realmente é especial. Então nós só temos a agradecer a vocês, ao canal Enigmas do Outro Mundo, pela oportunidade, a Ricardo, pelo mundo espírita. Então, se inscrevam, deixem o like, que a gente vai crescer junto e a gente acaba atingindo alguns corações, algumas mentes, que possa tirar todas as dúvidas e compartilhar com quem possa precisar. Tá ok? Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade, né, sobre as questões na casa espírita, não é isso? O que acontece? Como são os estudos? Quem pode participar? Isso. Mas antes... Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Acho que tem muita gente do outro lado aí perguntando. E tem estudos na casa espírita, né? O que é que vocês... Já existe uma curiosidade imensa do que acontece na casa espírita por alguns, né? Por aqueles que não frequentam ainda o mundo espírita, né? Que não frequentam ainda as casas espíritas. Mas, prazer em conhecer, temos estudos sim, e muito estudo. Na realidade, ser espírita é ser um eterno estudante, é isso? Eterno estudante. E a gente vai se descobrindo, se redescobrindo a cada estudo, entendendo melhor o sentido da vida, o sentido de nossas existências, e faz com que a gente abra a mente e absorva melhor tudo que está ao nosso redor. Tudo que está ao nosso redor. Então, que a gente comece a estudar. Então, me diz aí, Cíntia, quando a gente chega na casa espírita, né? Eu acho que nós já falamos, então, tenho certeza que já falamos sobre a questão da recepção, né? A ideia hoje são os estudos. Vamos botou o primeiro pezinho na casa espírita. O que é que a gente vai encontrar? Nós precisamos encontrar uma recepção, né? Uma recepção ativa, uma recepção... bem informada e, acima de tudo, que repasse um carinho, né? Atenção com o próximo, né? Então, a recepção da casa espírita é um dos pontos principais que a gente bate nessa tecla, principalmente com as casas que estão começando, né? Que a gente pede, que a gente comenta, a gente quando está nos estudos, fala muito sobre isso, que prepare o
o recepcionista, aquele que está naquele momento lá, para que receba o frequentador ou a primeira vez de quem vai estar chegando da melhor forma possível. Agora, por quê? Você imagina, muitas vezes nós já passamos por várias denominações, estamos naquele momento de dor, sofrido, e a gente quando chega a primeira vez numa casa espírita, a gente tem a questão da receptividade. Como vamos ser recebidos? Isso conta muito. Né? E a gente vai falar muito hoje sobre a capacitação. Sim. Né? E a gente tem cursos em relação à casa espírita Obreiros da Vida Eterna. Temos todos os anos a capacitação para aquele que vai atender, para aquele que vai estar na recepção. Ele vai receber essa capacitação para atender da melhor forma possível todos aqueles que adentram a casa, seja com dor, seja com curiosidade, ou seja apenas para conhecer a doutrina espírita. Mas a gente sabe que uma das causas mais que levam as pessoas é sempre a dor, né? E ainda, infelizmente. Tem um pessoal do outro lado aí dizendo assim, capacitação para recepção. Isso. Capacitação para recepção. A recepção é um dos pontos principais que a gente tem que ter um cuidado imenso dentro de uma casa espírita. E quando a gente começa a entender essa importância, né, da capacitação do recepcionista, daquele que está naquele local, naquele dia, essa importância acaba crescendo o grau de importância justamente devido a isso. São os momentos mais difíceis que você procura uma casa espírita. Chega com medo. Momento de dor, momento de um distanciamento, de perda. Quantas vezes nós perdemos um ente querido ou nos separamos dele momentaneamente e procuramos, né, um consolo? E a casa espírita às vezes é um caminho, né? É um caminho. Então, assim, essa recepção ela tem o primeiro a primeira orientação, o primeiro acolhimento de uma casa. Isso fica registrado. Eu não sei se eu já te falei que nós já recebemos pessoas lá na casa, e você passou por isso também, né? Nós trabalhamos juntos há algum tempo. E as pessoas, na primeira vez que entrou e foi até o atendimento fraterno, né, ficou assim, poxa, fui tão bem recebido, eu gostei tanto daqui, quebrou totalmente naquela visão negativa que eu tinha da casa espírita, né? Então, assim, isso faz... Eu falo da casa espírita, mas a gente sabe que em qualquer denominação, em qualquer lugar que você chega, que você é bem recebido, você sai com bons olhos. Porém, como a gente está, né, virado, direcionado à casa espírita e em momentos difíceis, que são os momentos que nós estamos chegando, nós precisamos mais, né? Nós precisamos mais. Então, essa receptividade se torna assim, muito importante naquele momento. A recepção, outro passo a ser dado dentro da casa espírita. A palestra pública. A palestra pública, né? É a porta de entrada, sem falar da recepção, mas tipo, chegou, foi bem atendido, a primeira coisa que faz? Sentar para ver a palestra. Sentar para ver a palestra pública. A palestra é de extrema importância. Por isso que a gente tem os palestrantes, por isso que a gente tem as orientações. Você chega na casa espírita, você passa pela recepção, você vai sentar para receber o evangelho. Geralmente, as palestras são do evangelho segundo o espiritismo. Mas, como a gente falou outro dia, né? Tem os meses que a gente destina à palestra direcionada. Mês das mães, aos né? temas. Mês da mulher, qual é o outro tema? O Setembro Amarelo. Até o dia de finados. Até o dia de finados. A gente Como é fala isso sobre a morte nesse dia, geralmente esse mês, as duas primeiras semanas, fala muito sobre isso, né? Sobre a morte. A morte física, né? E o interessante, você falando sobre isso, sobre o direcionamento. Há 15 dias atrás, a Federação Espírita do Rio Grande do Norte fez em nossa casa, no caso do Obreiros da Vida Eterna,
fez um curso, uma capacitação para expositores espíritas, né? Expositores espíritas. Nós tivemos uma manhã inteira, né, com o presidente da federação, o vice-presidente da federação e várias casas, acho que boa parte das casas da Crenorte, que é da área norte, da Asa Norte de Natal, e como também de outras CREAs. Depois nós vamos explicar exatamente o que é CREA, né? E de outras regiões, vamos lá, fica mais fácil, né? De outras regiões, e foi extremamente produtivo, extremamente produtivo. E isso há uma necessidade grande dessas capacitações para que a gente alinhe a linguagem, né? Para que Por a gente isso que eu falei, né, que a gente ia falar muito sobre capacitação. Então, para fazer palestra espírita, também há uma capacitação para aqueles trabalhadores que têm predisposição, que conseguem se expressar em público, que conseguem estudar, que tem desenvoltura e consegue passar aquele assunto. Porque aí na capacitação você vai entender que a palestra não é sobre você, que a palestra não é a sua visão, é a doutrina espírita. Você na palestra vai divulgar o evangelho à luz da doutrina espírita. Por isso que as capacitações são extremamente importantes, por isso que as casas espíritas estão investindo em seus trabalhadores para poder receber você bem. Então você que chega a uma casa espírita sabe que aquilo ali é tudo muito bem estruturado, todas as atividades, a gente vai falar muito sobre isso, sobre a capacitação, recepção, capacitação, palestra pública, capacitação para ser palestrante espírita. Aí quando você chega na palestra é isso. Geralmente a gente faz uma escala mensal ou bimestral, chama os palestrantes, dá o tema, que geralmente é sequenciado se não for um mês específico, né, como o Setembro Amarelo. E aí aquele palestrante vai estudar aquele tema. E aí vai desenrolar o tema, desenvolver o tema naquela tarde, que é extremamente importante. Por quê? O palestrante tem que ter um feeling, ele tem que entender que naquela palestra ali não só tem espíritas. Quando é um estudo, que a gente vai falar já, do estudo sistematizado, aí sim é diferente. A palestra tem que ser acolhedora, esclarecer, mas acolher. Como a gente falou, tá ali dolorido, tá ali sofrido, já passou por vários cantos, e ele vai ser acolhido também na recepção e também é acolhido na recepção, e quando ele chega com o palestrante também vai ter uma palestra acolhedora, esclarecer sim, que é a nossa obrigação, mas uma palestra acolhedora. Ele sabe, o palestrante, que ele não vai falar só para espíritas. Verdade. Porque a linguagem é diferente. A linguagem é diferente. E alguém pode estar perguntando aí, principalmente aquelas pessoas ainda que estão chegando ao espiritismo, e o que é que vocês falam sobre o Evangelho? Nós temos o Evangelho. O Evangelho à luz da doutrina espírita, com entendimento, né? O entendimento espírita, o entendimento... Na verdade, o entendimento que os espíritos nos trouxeram. Então, a gente vai só repassar, né? Porém, Cíntia comentou sobre as questões dos temas, né? E ela comentou assim, deixou escapar Setembro Amarelo. Né? Setembro Amarelo é um mês que várias instituições pelo país e outros países também, né? É um mês destinado a falar sobre o combate ao suicídio. Ou, vamos usar outra frase que nós usamos muito na doutrina espírita, valorização da vida. Isso o palestrante tem que entender. O Ministério da Saúde já pensa em não mais usar o Setembro Amarelo, porque algumas pessoas, e eles já têm uma cartilha para o profissional de saúde também entender que é valorização da vida. Então você tem que falar no valor que a vida tem, não falar só sobre o ato do suicídio. Isso é muito importante também. Então, no Setembro Amarelo, geralmente as casas espíritas ela usam as palestras, né, para trabalhar a valorização da vida. E já se tornou hábito, todos os anos, né, as palestras do domingo, relacionar o Evangelho com a valorização da vida, né, trazendo os esclarecimentos espíritas. Né? Então, assim, esse é um dos temas. Mas, Ricardo, e que temas mais pode ser abordados? Todos. Pensa em alguma coisa. Também pode ser abordado. Porque doutrina espírita é a vida. É a vida. Aborto pode ser abordado? Pode. Morte? Sempre.
Morte física. Ansiedade? Porque a morte física, né? Ansiedade, depressão, principalmente nesse mês de setembro, né? Falamos muito sobre isso, sobre ansiedade e depressão. São temas inúmeros. Tem um tema que está muito em evidência hoje, por exemplo, é o meio ambiente. Sim. A necessidade que a gente tem de cuidar do meio ambiente. Sim. E que às vezes esquece. E também é um tema que deve ser levado e vai ser levado. Já tem um documento da Federação Espírita Brasileira de uma divulgação permanente sobre esse assunto, que será importante também. Então, todos os temas, como ele falou. A gente está falando aqui de alguns que vêm na nossa mente, né? Como a ecologia, como a depressão, a ansiedade. Sim. A morte, né, que se falou do corpo físico. E dependendo do tema, se falar sobre as questões mediúnicas, né, o tema também pode abordar mais as questões mediúnicas e em algumas situações vai trazer algumas explicações superficiais, porque numa palestra não dá para você mergulhar tanto sobre o que sentimos, né, o que vemos. Então são coisas assim, alguns temas ele pode ser abordado, ele vem ser abordado e às vezes a gente quando chega a primeira vez numa palestra espírita, a gente se deslumbra. Às vezes é o que amarra a gente, da primeira vez que nós chegamos na casa, às vezes nos amarra, a palestra é tão importante que nos amarra, dá vontade de vir de novo. A importância que a palestra tem, porque ela acolhe, ela esclarece, né? Então, as palavras também semeiam os corações, né? Vem nos acolher, vem nos acalmar, vem, em muitas situações, vem nos consolar. Temos alguns relatos que em algumas palestras acontece até alguns momentos de cura, alguns momentos de passe coletivo. Aí pergunta, isso como é muito isso? Importante. Como é isso? Eu trouxe, acho que você eu não tinha dito a você, eu trouxe alguma coisa aqui sobre isso. Então olha aí. Alguma coisa sobre isso. Fecha a tua caneta, né? Olha só como as situações. Vamos falar primeiro sobre a questão. Já falei sobre a questão acolhedora da palestra, sobre a questão esclarecedora. Nós falamos sobre a questão esclarecedora, falamos sobre a questão consoladora, porém, tem a questão também da da questão da percepção que às vezes nós abrimos os olhos diante de uma palestra, de conscientização. Então, em outro momento, nós comentamos que, em virtude de tratamentos, quando a gente começa na casa espírita, passes a serem tomados, às vezes algumas pessoas acham que só o passe vai resolver. Já falamos sobre isso. Uhum. A palestra também tem seu lado, né? Seu lado, a sua necessidade de ser digerida. É muito a necessidade de cada pessoa, né, Ricardo? O tratamento começa no salão. Com a palestra, o nosso entendimento sobre a vida vai aumentar. Qual a nossa responsabilidade sobre aquilo que está nos acontecendo? Às vezes a palestra, quase todas as vezes a palestra, ela vem nortear os acontecimentos que nos afligem. E às vezes vem abrir nossos olhos. É essa mudança que vai fazer nós melhorarmos definitivamente. Não é o passe só em si. O passe ajuda muito, muito, a gente sabe disso. Uhum. Mas o nosso conhecimento adquirido é que vai fazer realmente criar o antídoto. Despertar a nossa consciência. Para que não caia de novo. Então, quando a gente coloca o pé dentro da casa espírita, que você passa pelas palestras, pelos estudos de uma forma geral, porque está falando da questão da palestra, é o primeiro passo. O primeiro passo também faz parte do tratamento, que é a palestra. Aí vem, além disso, né, você falando sobre a questão da palestra, a palestra ela não só atende os encarnados. Era isso que você queria chegar, né? É lindo, né? Segundo a espiritualidade, existe uma imensidão de desencarnados necessitados, de acordo com o que vai ser trabalhado naquele dia, que está conosco nas casas, naquele momento, naquela palestra. São seres, são espíritos selecionados de acordo com sua necessidade para aquele momento. Para ouvir aquelas palavras. Aquelas palavras. É tanto, eu acho que quem já trabalhou com palestras, como a gente trabalha, quem já teve a oportunidade,
vai entender uma situação que acontece frequentemente. A gente coloca, a gente vai senta, né? Pega o tema. A gente senta, pega o tema e o pessoal sabe, né? A gente tem que definir o tema, tem que a introdução, tem que dar um encaminhamento, os exemplos e concluir de uma forma tranquila, de uma forma bem compreendida, uma linguagem fácil, acessível, depende do público. Sabe o que é engraçado? Algumas situações a gente começa a vir ideias, intuições, e a gente acaba mudando o caminho dentro do mesmo tema, mas mudando o norte, para que sejam atendidos necessariamente ou encarnados ou desencarnados ali presentes, ou nós mesmos que estamos fazendo a palestra. O principal ajudado. Né? O principal ajudado. Né? Então, a palestra é tão interessante e a gente às vezes não dá a devida importância. É. Mas voltando à história que você estava comentando, sobre a questão do que acontece nas palestras, nós falamos que existe uma quantidade significante de desencarnados que estão ali naquele momento, né, ouvindo e alcançando a luz naquele momento, né, o aprendizado. Então vamos lá. No livro, segundo o autor do livro Grilhões Partidos, capítulo 18, ele diz o seguinte: fim da sessão mediúnica, Dr. Bezerra de Menezes e outros espíritos acompanhavam a conversa entre os participantes da reunião. Olha só. Reportando-se ao fato, Manuel Filomeno de Miranda, o autor, disse o seguinte: após destacar a importância da palestra sadia em torno da reunião, observou que, no sentido oposto, a conversação vulgar, havia pessoas com conversação vulgar de encarnados, pessoas que estavam não dando atenção devida. Sabe aquela historinha? Celular, né? Olhando o celular, não dando atenção devida ao palestrante. Alguns trabalhadores que nem sentam, né? Para assistir a palestra. Rodando, às vezes por necessidade, viu, sim? Sim, mas vamos sabemos. lá. Mas algumas pessoas que não se concentram, não conseguem se concentrar, não conseguem ir na onda do palestrante, não conseguem... fazer aquela viagem naquela história, naquelas palavras. Porque o correto, e geralmente acontece isso, o palestrante ele traz todo o encaminhamento. E quando a gente, é como se fosse uma leitura de um livro, que a gente vai acompanhando, de uma forma sistemática até o fim. Então, pessoas que às vezes começam a pensar em outras coisas totalmente diferentes, pessoas que estão ali preocupadas com o que vai acontecer logo depois, com o jantar que está chegando, com o lanche da casa espírita que vai sair. Essa não termina para tomar o passe. É isso, eu estou doida para tomar o passe e não entende que ali o tratamento já começou. Então, ele dizia justamente isso. Manuel Filomeno diz assim: destacar a importância da palestra sadia em torno da reunião. Observou que no sentido oposto, a conversação vulgar, o comentário ácido. A gente está no meio da palestra, olhando o companheiro do lado, ou a companheira do lado. Olha como ela está vestida hoje. Olha, fulaninho. Fulaninho não para Ele fala ácido, né? Então, assim, buscando... né? Desconcentrando, sair da sintonia, né? Como é que vai receber a ajuda, né? Se é tudo energia, sintonia. E às vezes com apontamentos irrelevantes. E na casa tem estudo de Manuel Filomeno de Miranda? Tem. Toda sexta-feira nossa casa tem um estudo, né? De Manuel Filomeno de Miranda a partir das 19 horas. Mas isso aqui a gente vai fazer propaganda depois. Então vamos lá. A conversação vulgar, o comentário ácido, os apontamentos irrelevantes perturbam a psicosfera em que as entidades de tratamento se demoram, permitindo a quebra das defesas especiais e a invasão dos espíritos infelizes, a cuja convivência mental os membros do grupo se acostumaram, dando prosseguimento às inditosas obsessões que não desejam libertar-se. Eu vou traduzir. E você acabou de falar sobre isso. Quebra a sintonia. A espiritualidade tem um trabalho de trazer aqueles espíritos que estão ali naquele momento prontos para receber o conhecimento, prontos para receber o tratamento e sair dali melhor. Que acontece isso na palestra. Aí vem nós encarnados. Com os nossos comentários ácidos, né? Os nossos comentários infelizes,
sem dar devida atenção, comentários vulgares, né? Dando atenção a bobagens naquele momento e totalmente quebrando, né? Quebrando além da linha de raciocínio que podia chegar até nós, quebrando essa sintonia. A gente ri, mas isso é extremamente importante, principalmente para nós. E Isso. eu lembro de uma palestra, como é importante as palestras, na jornada. Assis Pereira, ele falava da energia da casa espírita e ele disse que é de responsabilidade de cada um a energia, porque é um todo. A minha energia com a energia dele, com a energia dos outros trabalhadores, formam uma egrégora que é a energia daquela casa. Então, se eu estou com esses comentários que não têm cabimento ou não cabem ali, eu estou destoando aquela energia. A minha responsabilidade é grande. Então, nós, trabalhadores, precisamos estar atentos a isso, né? Na nossa sintonia, na nossa energia, porque é essa egrégora que está se formando na casa espírita. Perfeito. Então, a palestra, ela tem todo esse contorno. Não é só um palestrante jogando palavras ao vento, né? Tem a questão dos encarnados e os nossos defeitos, nossas imperfeições, que atrapalhamos muito, né? Dos desencarnados necessitados que estão ali naquele momento, que às vezes a gente não sabe. Eu costumo até dizer, quando a gente começa a fazer as palestras espíritas, que a gente vai em algumas casas, né? E a gente chega nas casas, aí tem 3, 4, 5 pessoas assistindo encarnadas, né? E quando a gente sabe que quantos desencarnados tem ali, né? Então a gente acaba fazendo como se a gente olha como se estivesse olhando para uma plateia imensa. Quando estamos, é médio que consegue ver. né? Estamos. Porque tem literatura que fala que a espiritualidade coloca até aqueles amplificadores para mais espíritos conseguirem se conectar naquele momento. Então, é extremamente importante esse momento da palestra na casa espírita. E que às vezes nós mesmos não estamos atentos a isso. E nada que nós fazemos é ao acaso, principalmente na casa espírita. Nós, trabalhadores, somos meros organizadores, porque está tudo organizado pela espiritualidade. Quem vai fazer a palestra, quem vai fazer a leitura, quem vai dar o passe, em quem vai dar. Você acha que é a gente que escolhe assim, eu vou me sentar aqui? Não. É tudo uma organização de acordo com o que o meu organismo, com o que eu preciso receber naquele momento. Então, é muito importante para a gente ficar atento e nos manter alerta na vigilância das nossas atitudes. Então, a palestra espírita, só para resumir, ela precisa ser acolhedora, consoladora, né? Consoladora e conscientizadora, né? São palavras que a gente começa a usar porque realmente dentro de um contexto sério, de um contexto que a sintonia existe, acontece. Agora, também acontece essas distorções que às vezes nós encarnados é que promovemos. Agora imagina, você tá ali há muito tempo se preparando para ir, vai na casa espírita e por você não estar conectado, não receber ajuda, ou ao contrário, você chega, foi muito bem acolhido na recepção, senta, está em sintonia, se preparando, que a maioria das casas tem a palestra, depois o passe, para você sentar ali, imagina você na palestra todo sintonizado, em harmonia, para entrar e tomar um passe. Quanto de luz, quanto de remédio, quanto de fluidos benéficos você não vai conseguir absorver naquele momento. Eu gosto muito de exemplos, sabe? E a gente fica extremamente gratificado quando a gente consegue ajudar alguém. Então, a gente sai mais leve, a gente sai mais cada dia mais próximo da boa espiritualidade, mais próximo de Deus, quando a gente consegue ajudar alguém. E os exemplos que nós temos, né, eu já trouxe os exemplos do atendimento fraterno aqui, mas às vezes não precisa nem chegar até o atendimento fraterno. Às vezes ali fora mesmo, né, quando a gente se depara com pessoas, e não é só questões de dores, de perdas, a gente tem pessoas que chegam lá com questão de arrependimento. Né? A dor do arrependimento, a consciência, a culpa, né?
segundo Joana de Angelis, fala muito bem da culpa, né? Que a gente começa o tratamento quando a gente reconhece a culpa. A gente começa o nosso tratamento de conscientização e de não cair de novo no mesmo erro. Então, a gente, quando consegue ajudar as pessoas de alguma forma a esclarecer, a consolar, não julgar, né? Não julgar. Então, a palestra ela tem esse poder, né? E é muito gratificante. E para os palestrantes, eu costumo dizer o seguinte: se tiver uma plateia de 200 pessoas, que é raro, né? É raro 200 pessoas numa palestra nossa, a não ser em grandes centros, né? Grandes eventos. Mas se uma pessoa se sentir tocada pelo que nós trouxemos, uma pessoa encarnada, porque desencarnados vai ter vários tocados, né? Eu já estou satisfeito. Eu já saio dali satisfeito. Já saio entendido que o meu trabalho, compreendo que o meu trabalho serviu. Que o meu trabalho ajudou alguém. E a gente sai. Isso eu ouço de várias pessoas que começam a trabalhar. Porém, eu estava até comentando no nosso estudo lá na casa quarta-feira, que às vezes existem outros pontos a serem trabalhados para o palestrante, né? O palestrante, como também o trabalhador espírita, ele precisa entender que está pela causa, né? Eu comentei há minutos atrás que às vezes a gente chega nas casas e nós temos 3, 4 pessoas para fazer uma palestra, né? E alguns palestrantes com o tempo desistem. Por quê? Porque não ficou bem entendido a causa. Né? Não ficou bem entendida a causa. Não ficou bem entendido que não são só os encarnados, nós temos Dizem que acreditam em espíritos e não conseguem fazer uma palestra para 3 pessoas encarnadas, sabendo que a grande maioria é desencarnados. Então, o intuito maior não é servir ao próximo dessas pessoas. A vaidade fica ela vem aflorar. E isso não pode ser um carro-chefe para um expositor espírita. O expositor espírita tem que trabalhar em prol do próximo, em ajudar aqueles que porventura precisem, e a ele mesmo, que nós nos ajudamos também, e que ele entenda que ele é um instrumento a ser usado pela espiritualidade para poder ajudar aos espíritos, seja ele encarnado, seja ele desencarnado. Ricardo, e qual é o outro momento na casa espírita que é a porta de entrada também? Se tem alguém, fora os nossos amigos, que querem conhecer a doutrina espírita, por onde a gente começa? Não, nós temos o estudo, né? Os estudos sistematizados, né? Nós temos vários estudos. Se ouviu falar em ESD? Estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu não gosto muito de siglas, né? Eu sou péssimo de siglas. E às vezes a gente vai nas casas, né? São várias casas, cada casa com a sigla. Aí quando o pessoal fala casa... SEMP, SEAP, CELD. Eu não sei onde é que fica. Aí quando faz, né? Por extenso, não, aí eu lembro. Obreiros, Emílio Malé. Aí eu lembro, sei onde fica, né? Sei onde fica. Até porque é uma situação tão engraçada que a gente, quando começa a frequentar as casas espíritas, a gente cria um vínculo tão gostoso que às vezes se sente tão em casa, né? Eu costumo dizer que são nossas casas espíritas. Por mais que eu não trabalhe tanto nelas, mas quando eu vou fazer algum trabalho de palestra, eu vou participar de algum estudo, eu me sinto extremamente gratificado em casa. Então, essas siglas são interessantes. Mas o ESG, voltando ao ESG, são estudos, né? Estudo sistematizado da doutrina espírita. ESD 1, ESD 2... Eles são divididos por módulos, ESD 1, 2, 3... Né? E existe uma palavrinha que o pessoal não está em desuso, né? O pessoal usa muito pouco, é o tomo 1, né? Ou tomo único. Né? E depois que a gente fez isso, o que acontece? Parou? Não, nunca para. Isso é importante falar, porque normalmente alguém chega na casa e diz, quer participar do estudo mediúnico, mas tem que passar pelo ESD.
né? A orientação é que estude o ESD depois para passar por mediúnico. Ah, mas eu já estudei. Não existe na doutrina espírita estudar um ESD. No Obreiros, por exemplo, todos os anos a gente estuda o ESD, todo mundo, não é? Porque a doutrina espírita é sequenciado, é infinito, o estudo é sempre. E cada vez que a gente passa por um estudo, a gente compreende mais alguma coisa, a nossa mente parece que está mais aberta, ou a nossa consciência está mais desperta e a gente vai absorvendo mais. Então, fez um ESD, ano que vem faz de novo, né? Eu tô na doutrina espírita há 11 anos, né? Há 11 anos. E desde o primeiro ano em nossa casa, que a gente tem por hábito, olha só, nas quintas-feiras, todas as quintas nós trabalhamos o Livro dos Espíritos. São a gente vai chegar nele, né? Vou só dar uma explicação. Mas pode falar também. São 1019 questões que a gente trabalha de uma forma sequenciada de acordo com cada tema. Então, toda quinta-feira a gente trabalha um tema específico ou uma parte dele, né? Dependendo da situação, da quantidade de questões que envolve esse tema. Então, Ricardo, mas quando a gente acaba o estudo? Não, a gente recomeça. E eu lembro que o Divaldo disse que um espírito, né? Eu não lembro qual foi o espírito, que quando ele estava lá pelos 14 anos, que ele estava naquele momento que a mediunidade estava aflorada, ele não sabia lidar com ela, não sabia o que fazer. Chegou um irmão espiritual e disse, leia o Livro dos Espíritos. Aí Divaldo comenta, né, em uma das suas palestras, né? Ele comenta que correu, de 14 anos, né? Pegou o livro, fez da mesma forma que eu li o primeiro livro da minha vida. Eu li uma página e pulava uma, li uma página e pulava uma. E ele fez desse jeito, ele disse que foi muito rápido. Folheou, deu uma olhada geral. Quando concluiu, ele voltou ao espírito e disse, olha, 2 dias eu degustei o livro por completo. Aí, o que é que eu faço agora? O espírito olhou para assim, estude de novo. O ESD é assim, né? Em algumas casas, quando tem muitos trabalhadores, muitos frequentadores, divide o ESD em 2 turmas. Aqueles que já estão há algum tempo e aqueles que estão começando. Mas não são todas as casas que têm um público para isso. Então, normalmente, as casas espíritas fazem um ESD que acolhe todo mundo, que estão chegando, que já estão, porque aqueles que já estão vão ajudar os que estão chegando. E os que estão chegando, o ESD é uma sementinha também, como é o nosso programa. Que eu costumo dizer, o Mundo Espírita é uma sementinha para instigar você a procurar estudos em casas espíritas. Se for no Obreiros ou no Emílio Malé, ótimo. Procura a casa mais próxima da sua casa. Procura uma casa mais próxima. Mas o ESD no Emílio Malé é online e o ESD no Obreiros é todo domingo, 15h30. Então, desculpa. Geralmente, o ESD são assim, turmas inicialmente e outras turmas que já estão caminhando. Mas na maioria das casas não tem público para isso. Para isso é um ESD só. Mais alguma coisa do ESD? Não. Eu queria comentar que tanto a palestra, hoje com o advento da informática, da internet, né, as redes sociais, então assim, tanto as palestras como o estudo, né, o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, se tornou mais acessível. Porém, né, se tornou mais acessível. Às vezes por falta de tempo, né, a gente não tem como estar nas casas espíritas ou em uma casa espírita específica, então a gente tem a oportunidade de conhecer o espiritismo de casa. No meu caso, né, que eu não estou na semana em Natal e eu consigo estudar online. Mas nada substitui o estudo juntos, aquela roda que todo mundo comenta, né? E o ESD também é para todas as idades. Aí tem alguém do outro lado perguntando, eu posso estudar sozinho? Alguém já perguntou isso, eu ouvi. Eu posso estudar? Pode, você pode estudar sozinho. Mas é como a Cíntia acabou de comentar. A questão é justamente o debate, a questão de entrelaçar os conhecimentos. Um ajuda o outro. E aquele que está pensando aí também, eu já fiz 3 ESD. Eu sou o cara. Vamos dar uma notícia. Você não é o cara. Você não é o cara. Você vai precisar sim estudar mais. Por quê? Porque a cada dia, a cada vez que você se depara com a questão, seja do Livro dos Espíritos, seja o estudo continuado do ESD, você consegue se aprofundar mais um pouco. A experiência de vida, o conhecimento que você vai adquirindo, você vai conseguindo ampliar mais, né? Ampliar mais conhecimento dentro daquele item. E isso
também tem a questão da doutrina espírita no estágio também, que a gente possa repassar o conhecimento, transmitir o conhecimento, ajudar aquele que esteja precisando também. Então a gente faz o seguinte, olha a corrente do bem nos estudos. A gente pega na mão de quem está chegando e se agarra na mão de quem está andando mais na frente um pouquinho. Isso. Né? Então é assim que se deve levar os estudos dentro da doutrina espírita. Geralmente a gente imagina que seja em todos os cães, todos os meios. Seria eu interessante particularmente que fosse assim. Não gosto de fechar grupo de ESD. Vou dizer por quê. Porque é aquilo. A espiritualidade tem um trabalho com aquela criatura que precisa ser encaminhada para a casa espírita, porque tem alguma coisa que ela precisa lá, porque tem um tratamento, porque ela precisa desenvolver algo na casa espírita. A espiritualidade tem um trabalho para encaminhá-la. Aí chega na minha casa espírita, aí eu digo, não tem como, porque o ESD é fechado. Eu, particularmente, né? Eu acho que nós, casas espíritas, a maioria não tem público para fechar a ESD, e eu prefiro o ESD aberto para acolher essa pessoa. Por quê? Porque se você é estudante da doutrina espírita, chega num ESD mais avançado, você vai chegar em casa, vai pegar os seus livros e vai correr atrás. Você pegou uma informação no ESD, você vai pesquisar, você vai estudar. Isso é um estudante que tem a sede de conhecimento e a vontade de entender e de se adequar àquele grupo. E outra coisa que eu ouvi a Haroldo dizer essa semana, muito importante em uma palestra que eu ouvi, está no livro, eu notei aqui, Viagens Espíritas, onde Allan Kardec que diz que prefere ser caridoso do que seguir somente os estudiosos. Então ele quer dizer, eu quero dizer o que com isso? É uma falta de caridade, alguém que às vezes vai muito desafio até chegar à casa espírita. Quando chega, eu fecho a porta e digo, não, esse ESD aqui está fechado. Né? Às vezes você tem que aliar essa caridade, como Allan Kardec fala que é importante. Os estudiosos são importantes, mas a caridade, aliar os dois, para mim é uma falta de caridade fechar a porta para alguém que está chegando. E eu não sei o entendimento daquela pessoa. Ele nunca estudou a doutrina espírita, não pode entrar. Sim, mas e as outras encarnações? Eu não posso falar isso, né? Eu não posso afirmar isso com certeza. Então, nesse livro, Viagens Espíritas, Allan Kardec fala isso. Fique com a caridade. E é uma forma de acolher aquela pessoa que chega. Mesmo que eu ache, na minha visão materialista e minimalista, que aquele não tem condições de adentrar naquele ESD. E o aluno pode, né, se desenvolver, buscar entender e até estudar muito com a gente. É porque é uma realidade de cada casa, né? Uhum. A realidade, eu tive alguns dias na federação e a gente vê a questão da frequência, que é maior. Lá eles conseguem dividir os grupos em vários grupos, né? Então ele vai pegar do menor por maior, ou seja, uma questão de adaptação, você vai sendo colocado de acordo com o seu grau de conhecimento, vários grupos. Realmente, nas casas, as casas de bairro, né? Isso. Vamos usar isso, as casas de bairro, fica mais difícil justamente devido a essa questão do quantitativo, né, das pessoas, da quantidade de pessoas, dos frequentadores. Porém, o que é que... Você sabe que o brasileiro sempre dá um jeito nas coisas, né? Então, o que é que ele faz? Ele adapta a linguagem. Né? Quando a gente chega na casa espírita, num estudo desses, a gente está cheio de perguntas. Isso. As perguntas estão fervilhando, rodando. Por quê? O porquê isso? Por quê o sonho? Por que isso? Porque, sabe? São inúmeras. O que isso quer dizer? Né? São inúmeras. Aconteceu. Olha, se a gente para na rua com um colega, com alguém conhecido, que às vezes a pessoa nem nos conhece, que descobre por algum motivo, olha, espírita. Tem um nome espírita na camisa, ou tá com o livro que aparece Orientações do Centro Espírito, ou com o de Chico Xavier, ou de Divaldo, o que seja. A pessoa percebe que nós somos espíritas, daqui a pouco ela está dizendo o quê? Olha, já aconteceu comigo isso. Já sonhei com isso e aconteceu assim, assado. Será que era um recado? Então, assim, os questionamentos são inúmeros. Então, quando ela chega dessa forma, cheio de questionamentos a um estudo, que não pode ser, não vai ser em 10 minutos, em meia hora, uma hora e meia, que você vai responder todos esses questionamentos. Mas cabe ao orientador, questão do jeitinho brasileiro, que a gente consiga usar uma linguagem, que consiga abraçar aquela pessoa que está chegando,
consiga abraçar, fazer presente, que ela consiga começar a andar e entender que as respostas não vão chegar no mesmo dia. Isso é para a gente ficar atento. Eu estou dizendo isso. É claro que uma pessoa que chegou hoje, a gente não vai colocar numa reunião mediúnica, né? Claro que não. Sim. Mas acolher, porque eu já recebi uma esposa no atendimento fraterno que ela dizia isso, que o marido dela passou por um período muito crítico de depressão e ele chegou na casa espírita e começou a abrir, começou a limpar a casa espírita e começou a estudar. E um dia o instrutor do estudo disse que ele não poderia participar do estudo, porque era o estudo mediúnico, da mediunidade, do livro dos médiuns, e ele não tinha feito o ESD. Mas espera aí, ele tinha vindo vencendo a depressão, chegou na casa espírita pronto para trabalhar, abria, limpava e foi tirado do mediúnico, do estudo mediúnico, por aquele instrutor achar que ele não tinha capacidade de compreender aquilo ali. Foi maldade do instrutor? Não. Mas eu digo isso para a gente ficar atento, para a gente não cometer esses erros. Às vezes é o autocuidado, né? O excesso de cuidado. E aí né? a pessoa saiu e foi embora e nunca mais voltou. O excesso de cuidado. Agora, vale bem salientar que, né, já que a gente está falando de estudos, né, a gente vira e mexe fala sobre a questão do mediúnico. A questão mediúnica é outro questionamento que bate nas nossas portas. As pessoas médios existem em todos os lugares. Sentir, ouvir, presenciar, você vai encontrar em todas as denominações, em toda a humanidade. Agora, a forma de encarar, de estudar o Espiritismo nos esclarece e nos faz conviver melhor com esse tipo de situação, que é aflorar a sua mediunidade. Então, qual a necessidade de estudar, junto ao Espiritismo, a questão das questões mediúnicas? Viver melhor. Viver melhor. Você não vai abafar a sua mediunidade, você não vai extinguir com a sua mediunidade, mas você vai conseguir conviver com ela. Controlar, saber o que está acontecendo com o seu corpo. Saber o que está acontecendo, entender o porquê e o que está acontecendo e como lidar com isso. Tem uma conhecida nossa, né, que vai estar domingo na nossa casa, Tânia Soares. Às 17 horas. Às 17 horas, né? Ela e seu marido, Wallace, eles vão estar domingo na nossa casa. Eu gosto, tem algumas frases que a gente guarda de alguns palestrantes, né, que eu guardo como fica muito tempo. Ela disse uma vez numa palestra, ela disse assim: eu agradeço muito a doutrina espírita, porque ela me fez ver que eu não sou louca. Sabe por quê, né? Entenderam, né? Ela tinha visões, ela era ouvinte, ela conseguiu ouvir, né, espíritos, e ela achava que estava ficando louca. E quando descobriu a doutrina espírita, ela entendeu que não estava louca. Né? Não estava louca. Eu até brinquei com ela. Disse, olha, tem um bando de loucos aqui do salão, viu? Foi muito engraçado. Então, olha só. É entender o que acontece conosco. É entender que existe o outro lado. Né? Então, quando a gente entende isso, vai viver melhor. O que é médium? Né? É o medianeiro entre o mundo espiritual e o mundo físico. Né? Então, o livro dos médiuns, o que é? Já entrando no estudo do livro dos médiuns, que a orientação é você passar pelo ESD, o livro dos espíritos, para então estudar o livro dos médiuns, que é o guia. Ele vai lhe explicar, ele vai lhe dizer o porquê você está ouvindo, como isso acontece, o que acontece com o seu corpo. E você vai estudar. Aí eu já ouvi médium falar assim: eu não preciso do estudo. Porque eu indo ou não para o estudo, eu vou sentir, eu vou ver e vai ouvir. Vai, mas de uma forma muito bagunçada, de uma forma até perigosa. Porque você faz, mas sem saber como e com quem e por que está fazendo. O livro dos médiuns é o guia onde você vai entender tudo isso. Vai aprender a controlar que você é o comandante do seu corpo. E isso vai fazer com que você não dê passividade ou dê comunicação em qualquer canto. Você vai saber que o local certo é dentro de uma reunião mediúnica, onde você vai dar passividade de uma forma organizada, orientada e séria. Então, assim, resumindo a questão, né? O que é orientar?
De que forma se orienta? Se orienta que você chegou à doutrina espírita, que você realmente passe pelo estudo sistematizado da doutrina espírita, que você consiga passar pelo estudo do livro dos espíritos, para que você poder encaminhar-se ao estudo mediúnico e, após o estudo mediúnico, se você achar por bem, participar das reuniões mediúnicas. É obrigado? Não. A partir do momento que você entende que a sua mediunidade ela pode sim ajudar tanto a você como a outros, principalmente os desencarnados, aí você vai ter consciência ou não se vale a pena trabalhar. Geralmente você acaba se dirigindo a trabalhar, mas não pode ser algo avulto, rápido, forçado. Vocês imaginam? Você chega numa casa espírita, você ouve coisas, ouve pessoas, ouve coisas batidas. Você sente a presença. Sente presença. Você tá perturbado. Aí você chega direto para a mesa mediúnica sem entender como esses fenômenos acontecem com você. Como você lidar com isso? Por isso que muita gente chega na doutrina espírita, nas casas espíritas, pedindo pelo amor de Deus para que acabe com isso. Não quero. Eu quero que acabe, tire isso de mim. Né? E às vezes a situação não é bem por aí. A gente precisa entender o que é que está acontecendo com você. A gente precisa entender de que forma está acontecendo, o que é que está acontecendo, qual a necessidade está acontecendo, por que está acontecendo. E você entender, estudar o assunto e começar a viver melhor com ele. Manuel Filomeno de Miranda tem um livro chamado Reuniões Mediúnicas, que ele diz que são 3, as frívolas, as experimentais e as instrutivas, que normalmente as casas espíritas acontecem as experimentais. E aí os médiuns acham que estão fazendo grande feito, e a maioria são experimentos, são para a espiritualidade usando aquele momento para nos mostrar a vida depois da morte, para nos mostrar o que acontece com aqueles espíritos que estão apegados aos bens materiais, apegados às pessoas que não compreenderam que desencarnaram, estão entre os dois planos, né? Sem conseguir se encontrar. E essas reuniões, eles são levados para entender o que está acontecendo. Extremamente importante as reuniões, que a maioria aqui no nosso plano acontece, são experimentais. As instrutivas, extremamente importante quando vai trazer algo sobre alguma doença, sobre alguma tecnologia, algo que vai desenvolver alguma vacina em prol da coletividade. E as tristes, muito tristes, que são as frívolas, onde acontece adivinhações, quando a pessoa vai morrer, que idade tem, se isso vai acontecer, se não vai, que graças a Deus eu acredito que não acontece mais isso em nenhuma casa espírita. Então esse livro, Reuniões Mediúnicas, também é de Manuel Filomeno de Miranda, que são as obras, né, subsidiárias que a gente usa também na doutrina espírita. Você falando sobre os tipos de reuniões, né, aí eu resumo. Você passou por todos esses estudos, ou, se for o caso, né, algumas dependem da necessidade, você acaba se direcionando ao estudo mediúnico, que acontece muito isso, né? Antes de passar, algumas casas você passa direto para o estudo mediúnico, começa a estudar o mediúnico. Não há necessidade de você ir para uma mesa mediúnica. Não é como se você está doente, vamos lá, doente é uma palavra forte, até porque ninguém está doente quando está com a mediunidade aflorada. Mas você está perturbado. Você não tem ainda o domínio da mediunidade e você vai logo para uma mesa, é no mínimo insano. Não existe bom senso nisso. Não existe bom senso nisso. Né? Então, você pode ficar você vai ficar mais perturbado nessa situação. Então, que você consiga estudar e, se achar por bem, seguro de si, e depois de algum tempo, pessoal, um tempo é um tempo. A Federação, salvo não me engano, acho que é na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, 2 anos no estudo mediúnico para que você possa participar de uma reunião mediúnica. Se você for assíduo. Se assíduo. Não é aquela coisa de uma vez por mês não, viu? É ir passar por todos os ciclos, né? Todos os ciclos. E em algumas casas, isso é adaptado a algumas casas, às vezes 1 ano, 6 meses, 1 ano e pouco. Depende da casa, de como o estudo é direcionado. Ricardo, e o médio é para ir só para reunião mediúnica? Esse é o ponto. Existe tudo atrelado. O médio, ele precisa se envolver com a casa.
Ele precisa se envolver, ele é um instrumento. Sociais. Os trabalhos sociais, a gente ia chegar nisso. A questão dos trabalhos sociais é importantíssimo. A questão do médium, a questão moral. A questão moral, que às vezes o médium não quer ouvir falar nisso. Melhorar-se a cada dia. É o que vai fazer ser um médium muito melhor. E não é só da passividade. Não é só da passividade, comunicação. O evangelho está ali a todo momento batendo na porta do médium para que ele melhore-se, para que ele possa realmente fazer um trabalho belo, fazer um trabalho importante de ajuda ao próximo. Vamos falar agora quais são os membros de uma reunião, né? Para ficar. Deixa eu só fechar um ponto. O que é que faz tanto na reunião médica? Você falou sobre os 3 tipos, né? Aí eu estava querendo voltar e não consegui. Consegui agora, né? A questão das reuniões, né? As reuniões, as experimentais. As experimentais, as instrutivas e as frívolas. Vamos lá para as experimentais. Que é o que normalmente acontece. É o que normalmente acontece. Eu costumo dizer que quem participa da reunião mediúnica, independente de ser o médium, os participantes de uma forma geral, daqui a pouco você vai distribuir, né? Então vamos falar dos participantes de uma forma geral. É uma oportunidade ímpar de entender melhor sobre a vida. É uma oportunidade ímpar de entender o que nos acontece aqui e depois, né? É vivenciar na vida do outro algo que pode nos trazer aprendizado. É aprender com os erros dos outros. Aprender com os erros dos outros. Basicamente. Então, experimentais. Ricardo, mas o que é isso? Nós vamos até a mesa mediúnica, a gente vai até a mesa mediúnica, a gente vai trazer o auxílio da conscientização àqueles desencarnados que estão sofridos, que estão passando por momentos difíceis. Mas só vem isso? Não. Vem comunicações lindas, de agradecimento, de apoio, de direcionamento, mas o principal é o acolhimento, é o socorro aos desencarnados. E como é que eu sei que essa reunião mediúnica é de espíritos de luz? Como é que eu sei que essa mensagem foi realmente pelo meu mentor, pelo meu anjo da guarda, pelo mentor da casa espírita? Geralmente, normalmente, e sempre acontece, o espírito superior, o mentor da casa, o anjo da guarda da gente, nunca vai trazer uma mensagem direcionada só a mim, só a Ricardo. As reuniões as mensagens são de interesse coletivo. Não há preferência, não há, médio tal, tenha cuidado, não. E todas as vezes que isso acontece numa reunião, a gente fica, essa mensagem foi para mim. Aí o outro vai dizer, não, foi para mim, porque foi para todos. Se você está participando de uma reunião, as mensagens psicografadas, psicofonadas, são para todos. E como acontece? É uma mesa onde os médios, geralmente é assim. Claro que pode diferenciar de casa para casa. Não precisa ter mesa. Isso. Né? Bem claro que não precisa ter mesa. Mas geralmente coloca uma mesinha que é para apoiar os braços. Isso. Então, água. Senta, aí tem um momento da psicografia, os médios que vão psicografar, fica ali e aí recebe a intuição, ou mesmo o espírito toma conta do braço do médio, traz as mensagens. Sempre, ou é uma mensagem que ele está dizendo como ele está se sentindo, o que aconteceu, por que está sofrendo, ou é uma mensagem instrutiva, ou é uma mensagem de autoajuda para todo mundo daquela equipe, não é? Olha, tenham cuidado com isso, ele nunca diz especificamente, sempre é, como eu falei, uma mensagem coletiva. Aí tem o dialogador, quando o médium dá a comunicação, né, psicofonada, tem o dialogador, que é extremamente importante e vai dialogar com aquele espírito para fazer ele entender ou para dizer a ele o que ele precisa naquele momento. E o dialogador basicamente trabalha por intuição. Geralmente, o mentor ou o anjo da guarda do médium e do espírito que está ali próximo
o médium vai dizendo o que ele vai precisar. Veja isso, você vai ser levado para tal canto, você vai ser ajudado. A pessoa que está com problema acha que é físico, de dor, é levado para um hospital. Aquele outro vai ser tirado daqueles escombros, outro vai ser tirado daquele momento que ele diz que está sendo, né, devorado pelos bichos, né? Então, são coisas que acontecem em uma reunião mediúnica. Então, tem o médium, o dialogador e a corrente de sustentação. Eu não sei porquê, tem uma cultura, não sei se seria essa palavra certa, no meio espírita, que não são importantes. Olha o nome, corrente de sustentação. Essa corrente de sustentação, esses membros ficam orando para que o dialogador consiga, para que o médium consiga, para que todos sejam ajudados naquela reunião. Então, a corrente de sustentação é extremamente importante. Não tem um mais importante. O médium não é o mais importante, porque se ele não tiver o dialogador, se ele não tiver a corrente de sustentação, como vai ser a passividade dele? A corrente de sustentação não tem como trabalhar se não tiver o médium. E por aí o dialogador e o diretor daquela reunião que vai coordenar, que vai estar atento em todo o movimento que acontece na reunião e o que ele precisa ajudar algumas pessoas. Antes faz uma prece, no final faz uma prece, ao final cada um diz o que sentiu, o que viu, e é isso. E eu vou dar um exemplo que acontecia sempre. Sempre o coordenador colocava um nome aqui. Antes da reunião, coloca o nome Flores, coloca aqui. Aí, de repente, na hora da gente conversar, algum médium dizia, vi Flores, vi isso, e estava aqui, mas ninguém viu. E um determinado tempo, houve uma comunicação escrita, uma psicografia, que o espírito disse, até quando vocês vão precisar das provas? Não está na hora de começar a trabalhar? Não é? É isso que eu estou dizendo, é uma mensagem coletiva. Tá bom, não precisa mais experimentar o tempo todo se a gente está fazendo a coisa certa. Está ajudando as pessoas? É interesse particular? Não, não é. É interesse coletivo? Está ajudando os espíritos que estão ali naquele hospital espiritual? Tá. Então por que vai dar errado? Não tem como. Você falou das experimentais. Experimentais, as frívolas. As frívolas, aquelas que buscam, principalmente as questões materiais, né? Saber das questões materiais. E algumas pessoas podem perguntar, e dá para saber de alguma coisa, assim, materialmente falando? Dá para saber alguma coisa? Bom, a espiritualidade nos diz o seguinte, que todas as vezes que respostas relacionadas às questões materiais chegam, são de espíritos inferiores. Que muitas vezes e na maioria das vezes são os zombeteiros, né? São aqueles que zombam da nossa cara, literalmente, né? Do jeito que tem, engraçadinhos aqui, vai ter engraçadinhos do outro lado. Não muda nada. E como é que eles se conectam a gente? De acordo com a nossa vibração, né? Se a gente dá esse espaço, ele vai se conectar. Se eu sou muito amarrado às questões materiais, quem é que eu vou atrair? A espiritualidade inferior que está amarrada às questões materiais. Então, nas frívolas acontece muito isso. Perguntas... Que dia eu vou morrer? Vai acontecer isso assim? Qual a idade que Ricardo tem? Né? Vai chegar, coisas boas. Meu casamento vai dar certo. O nome já diz tudo, né? Isso. Meu casamento vai dar certo. Coisas assim que não contribui... O nome já diz tudo, né? Não contribui para a nossa formação pessoal, para o nosso crescimento pessoal ou coletivo. Então, são as frívolas. E nós temos as sérias, que o inverso, aquelas que realmente conseguem ajudar, conseguem trazer mensagens fortes, interessantes, direcionadas. Então, são os tipos de reuniões que realmente deixam um legado muito grande, mas que tudo interfere nessas reuniões, ou seja, depende muito da postura daqueles que estão nela, principalmente os encarnados. Mas cá tem só os encarnados na reunião? Não, pelo contrário. Nós somos usados como instrumentos, nós somos o elo, mas existe uma gama de espíritos que preparam a reunião, que estão dando sustentação à reunião, além dos encarnados, que são sustentadores também, aqueles que fazem a prece, que a Cinta falou tanto. Então, assim, é um conjunto trabalhando, são vários espíritos encarnados e desencarnados trabalhando para atender, né, uma gama de espíritos que estão ali naquele momento.
Ah, sim, que a minha reunião eu acho que é experimental. O que eu faço para ter as instrutivas? Dizem os espíritos que o grupo mediúnico, para ser coeso, coerente, ele precisa ter no mínimo 10 anos. E são feitos de pessoas afins, amigas, companheiras. Por quê? Como eu vou para uma reunião mediúnica se eu não gosto de Ricardo? Aí Ricardo ou é o médium ou é o dialogador, eu fico, vai se ferrar, o espírito vai ganhar. Que energia é essa? Que eu vou torcer para Ricardo não dar o seu diálogo, não ser, né, um diálogo bom. Isso não pode acontecer numa reunião, em lugar nenhum. Né? Como é que eu vou desenvolver um trabalho, seja ele qual for, mas principalmente, porque tudo é energia na casa espírita, principalmente na reunião mediúnica, se eu não gosto de Ricardo? Não dá certo. Então, como vai se transformar num grupo mediúnico instrutivo? Coerência, aderência, amizade, companheirismo, fraternidade, amor. Postura moral dos médios. Isso. Tudo isso é A importante. postura moral dos médios vai ser tema de um estudo, que a gente não... mais para frente, né? Vai ser tema de um estudo que é importantíssimo, a postura moral dos médios, para que o trabalho seja bem desenvolvido, não é isso? É isso. Pois é isso, né? A gente falou sobre os estudos hoje, uma parte deles, né? Ainda faltam algumas coisas, No né? próximo programa, No próximo programa... vamos dar continuidade. Isso. A gente só tem a agradecer a presença de vocês e a participação, que a gente... É isso que faz com que a gente, né, nos dê força. A energia também vem daí para cá e a gente, né, tenha mais vontade de fazer um trabalho melhor, que a gente procure conhecimento para que possa repassar e possa dividir. A gente chega no Obreiros e as pessoas, né, nos abordam e falam, tá bacana, continue. Ah, eu não sabia disso, eu estou sabendo. Então, a sua parceria, o seu comentário, o seu curtir, você se inscrever no canal Enigmas do Outro Mundo, você deixar o seu comentário, fazer esse comentário com a gente, nos fortalece para que a gente possa continuar ajudando a vocês, nos ajudando. Então, a sua participação é muito importante. Não deixe de participar, de comentar, de curtir. E vamos fazer uma prece? A gente esqueceu a prece inicial. Antes da prece, né? A gente vai... Eu gostaria de fazer uma propaganda, né? Vamos fazer uma propaganda? Vamos. Propaganda sobre um evento que a Federação do Rio Grande do Norte vai fazer no Obreiros da Vida Eterna, na rua Salvador 3050, Natal RN, domingo pela manhã, a partir das 8h30. Né? Fala aí, Cíntia, um pouquinho sobre isso. É a implantação da área da família, com Ivaíta e sua equipe. Acho que o movimento espírita do RN todo conhece Ivaíta. Ela vai implantar a área da família. Ela vai explicar, vai nos ajudar a implantar a área da família tão necessária nas nossas casas espíritas. Extremamente importante, porque é cuidando da nossa família que o mundo vai melhorar. Imagina aí nós espíritas cuidando da família, ensinando, ajudando aqueles que querem implantar essa área da família nas casas espíritas. Quando vai ser, Ricardo? Próximo domingo, né? Próximo domingo 27. 8h30 às 11h30, no Obreiros da Vida Eterna, aqui na rua Salvador 3057, aqui no bairro Potengi, bem próximo ao shopping. Leve seus trabalhadores, vá, participe. É bom que a gente divulga a importância dessa unificação do trabalho, da divulgação da doutrina espírita, e a questão da família é um dos maiores alicerces, né? Alicerces que nós precisamos temos cuidar para que possamos nos tornar pessoas melhores. Então, no próximo programa a gente continua com esses estudos, que ainda faltam alguns, e vamos à nossa prece. Não esqueça, todos os sábados, às 20 horas. Vamos fazer a prece? Mundo Espírita, no canal Enigmas do Outro Mundo. Então, vamos com a prece e poesia. Eis que ele chega sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Ele vem ao nosso amargoso torvelinho.
as sombras da nossa vida, Ele traz a claridade. E os próprios sofrimentos da impiedade são bênçãos de luz do seu carinho. Como um sol que dá vida sem alarde, vem, Senhor Jesus, e nunca chega tarde e nos liberta da miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua, e é por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Que Jesus nos abençoe. Era só mais uma noite comum, mas o destino traçava um fim. O som da chuva no vidro era distração, e no volante a vida em contramão. Tantas palavras guardadas pra depois, mas o depois não chegou pra nós dois. No impacto tudo desacelerou, e o silêncio foi quem me encontrou. Desculpa por não ter te dito mais, que te amava em cada gesto e nos sinais. O tempo não volta, não posso mudar, mas sei que um dia vou te reencontrar. Te vi chorar na beira da estrada, mas já era tarde pra mais uma jornada. Tantas mágoas, tanto que eu errei, mas em espírito eu te abracei. Não leva dor, não levo rancor, o amor é ponte, é libertador. Desculpa por não ter te dito mais, que te amava em cada gesto e nos sinais. O tempo não volta, não posso mudar, mas sei que um dia vou te reencontrar. Desculpa por não ter te dito mais, que te amava em cada gesto e nos sinais. O tempo não volta, não posso mudar, mas sei que um dia vou te reencontrar. Na última curva deixei meu corpo, mas levei comigo amor mais puro.